Bem-vindos! Hoje tenho a companhia da Camila Rocha comigo para a gente poder falar sobre um pouco da história da aromaterapia. A gente hoje vê os óleos essenciais tão fortes no nosso dia a dia e às vezes a gente se pergunta, né? Por que não conheci antes? Por que eu só fui conhecer agora? Por que demorei tanto a ter acesso, né, a esses produtos? Então, nós vamos falar um pouquinho, né, da origem, de como tudo começou e nos dias atuais também. Então, eu sou a Josi Paiva e gostaria de chamar, então, a Camila aí para se apresentar. Deixa eu abrir logo aqui a página para a gente já ir conversando enquanto a apresentação já está rolando. Então, meu nome é Camila, eu sou daqui de Salvador, faço parte da equipe também. Eu, por formação acadêmica, sou fisioterapeuta e trabalho na área já há 15 anos. E desde 2018 eu venho estudando a aromaterapia, né? Os óleos essenciais. Em 2019 eu comecei a fazer parte da Doterra também e estou nesse caminho aí, aproximando a aromaterapia dos pacientes, né, mais acostumados com a alopatia e trilhando uma nova forma de trabalho dentro da fisioterapia associado com a aromaterapia. Quando o Josi me convidou alguns meses atrás para a gente falar sobre a história dos óleos essenciais, a gente começou a pesquisar sobre, né, os nossos antepassados, como é que essa história começou a chegar, né, a medicina natural começou a se desenvolver. E aí veio essa pergunta, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala sobre os óleos, às vezes as pessoas falam assim, isso é uma moda, daqui a pouco isso passa, é só agora. Não, isso aí é porque é uma empresa que está à frente de tudo. E aí a gente ficou se questionando, né, se realmente era uma coisa que é agora, ou se a gente está tendo a possibilidade de resgatar uma medicina antiga, de resgatar conhecimentos antigos que os nossos antepassados utilizavam e que a gente perdeu ao longo do nosso desenvolvimento, né? Então, nas pesquisas, a gente descobriu logo isso, que desde a época da... Oi. Tem como ampliar a tela? Eu tô achando que está ainda minimizada, não? Confere aí. A mim não, tá? Ok? Apresentação, tá, ok. Então tá. Tá tranquilo para enxergar? Não tá, eu só achei que podia aumentar, mas então eu que não estou enxergando. Bota o óculos. Então, a gente já começou a achar indícios de uso das plantas medicinais desde a pré-história, né? Então, nos sítios arqueológicos, imagina, 60 mil anos antes de Cristo, datado, né, pelos arqueólogos, eles descobriram que os nossos antepassados, que eram caçadores e coletores, né, antes de sermos nós mesmos, porque não era os Homo sapiens, mas os neandertais ainda, eles utilizavam as plantas de todas as formas, né? Eles têm um achado arqueológico de um neandertal específico, que na arcada, na arcada dentária ele tinha vestígios de milefólio, que é o nosso yarrow, né? Então, hoje em dia, eu particularmente uso na minha pele o yarrow, e nesse achado arqueológico tinha lá vestígios da planta, quando eles foram pesquisar, era ela. E ela tem ação bacteriológica, né? Ação anti-inflamatória. Então, naquele momento, eles já sabiam de alguma informação de que trazia esse benefício para a pessoa. E eles só eram caçadores e coletores, né? Então, eles tinham uma observação grande na natureza e utilizavam já as plantas com esse benefício próprio. Aí a gente vai dar uma passada por vários descobrimentos antigos, né? No continente australiano, a nossa famosa melaleuca, ela já era utilizada há mais de 40 mil anos, né? Como uma planta medicinal.
quando tinham as brigas entre as aldeias, né, dos índios aborígenes australianos, os conhecedores da sabedoria local, que aqui a gente chamaria de pajé, né, dos nossos índios, eles pediam para as pessoas, depois de estarem lesionados, machucados, feridos, entrar nas lagoas de Melaleuca, que eram consideradas lagoas mágicas, e era só o quê? As plantas, as árvores, né, as folhas de melaleuca caíam naquela região ali, naquela água, e deixava a substância que hoje a gente conhece naquela água. Então, a água ficava poderosa como um antibiótico, antifúngico. Então, aquela pessoa que entrava nas lagoas mágicas, elas não complicavam depois das lutas, né? Então, isso também é uma observação grande sobre o ambiente onde eles viviam. E há 10 mil anos antes de Cristo, já começam a ter os registros dos nossos povos, né? Dos povos das Américas. E os nossos antepassados, eles deixavam marcado nos desenhos, né? Nos desenhos de cavernas, das paredes, coisas relacionadas ao hábito de vida deles, né? Eles registravam o que eles faziam. Então, eles registravam as caçadas, eles registravam os nascimentos, eles registravam as deformidades deles mesmos, e eles também registravam a conexão com o divino, os medicamentos e os alimentos, né? Então, é comum encontrar nesses desenhos formação de árvores, de palmeiras, né? Então, que isso fazia parte da rotina deles, né? Então, eram coisas que eram importantes para eles naquele momento. Eles não registravam coisas que não tinham valor para a sociedade pessoal, né? A sociedade deles. E a gente sabe, né, que a nossa floresta amazônica, né, que não engloba só o Brasil, mas outros países da América, os nossos índios já usavam, já faziam uso de muitas plantas medicinais da floresta, né? E a gente hoje já usa a copaíba, né, extraída da própria árvore que tem lá há milhares de anos que está lá propondo a saúde, né, da população. Hoje, a gente já com conhecimento científico, mas naquela época eram plantas medicinais sendo usadas para algum benefício que eles já sabiam que tinha, né? Então, nessa passagem aí pelo mundo, a gente vem coletando informações desde que a Índia, há 7 mil anos antes de Cristo, eles já tinham, eles escreveram, né, um livro sagrado que já vinha detalhando mais de 700 plantas medicinais. E esse livro, ele foi, né, achado e é um dos livros que é a base da medicina ayurvédica, né? Então, muitas dessas plantas ainda podem estar sendo utilizadas também como planta medicinal, né? Como de forma ainda na planta, mas também como óleos essenciais. E aí, no Paquistão, foi a primeira manifestação de querer extrair das plantas alguma coisa, né? Então, eles começaram a produzir através desse destilador em barro, né? Que eram esses vasinhos que eles colocavam a planta, eles ferviam essa planta e essa planta formava uma espécie de água aromática, mas que eles já usavam há 4 mil anos atrás, 4 mil antes de Cristo, já usavam também como um poder terapêutico, né? Medicinal. 3.800 a.C., na Suméria, foi encontrado esses papiros, né? Com receitas de perfume.
Na verdade, não é nem papiro, é escrita na parede mesmo, é cuneiforme, na parede. E aí, só que aí, pra gente, eu achei muito interessante essa imagem, porque eles só deixavam escritos as coisas que eram extremamente importantes para a sociedade. Então, eram contratos de compra e venda, contratos de casamento, e foi achado uma receita de perfume. Então, isso para aquela sociedade, naquele momento, né? Porque a gente não pode enxergar diante do nosso olho, né? A nossa vida hoje é completamente diferente. Mas para aquela sociedade, aquilo devia ter um poder, um valor tão importante que foi necessário deixar aquilo marcado, né? Como se fosse realmente um contrato de alguma coisa. E aí, quando os arqueólogos começaram a tentar entender do que se tratava aquilo, era uma receita de perfume, né? Que hoje em dia a gente faz. Eu faço meu próprio perfume para eu ir para a academia, para poder ter o efeito terapêutico do perfume na academia. Então, isso, você vê que a gente às vezes perdeu essa ação terapêutica no nosso dia a dia, mas devia estar ali de alguma forma, né? E na China, né, em 3.500 anos antes de Cristo, foi escrito um tratado de fitoterapia que tem aplicabilidade até hoje em dia. Essa imagem que eu botei não é o do tratado, porque eu não achei a imagem dela, mas é só para ilustrar que aquilo ali também, em 3.500 anos, eles relataram tudo o que eles usavam, e a base hoje ainda da medicina chinesa é a acupuntura, exercícios terapêuticos chineses e a fitoterapia. Então, a fitoterapia faz parte da medicina até lá, na China, até hoje. E desde 3.500 anos antes de Cristo já estava ali relatado algumas coisas. O Egito, né? Não tem como não falar do Egito quando a gente vai. Não tem como não encontrar coisas sobre o Egito, na verdade, quando a gente vai pesquisar sobre a antiguidade, né? Com as plantas medicinais. Eles começaram a usar as plantas também como forma de ungüentos, né? Porque os ungüentos pegam algum tipo de gordura, coloca a planta medicinal, deixa um tempo, e aí vai só sobrepondo aquela planta ali, e a gordura absorve a substância que tem na planta. E esses ungüentos eram utilizados como medicação mesmo, lá, né? 5.000 anos antes de Cristo. E eles produziam também vários perfumes, mas eram prerrogativas, né? Eram só para a nobreza. Então, só os faraós ou as pessoas mais nobres da sociedade é que tinham acesso a esse produto. Um pouco mais para frente, né? 1.550 anos antes de Cristo, o que acontece? Esse papiro de Epes, ele foi descoberto eu esqueci a data, mas assim, foi em 1920, mais ou menos, por um arqueólogo pesquisador. E aí, ele é interessante porque ele teve um valor arqueológico, não só dentro da medicina. Só que dentro desse papiro, quando eles foram descobrindo o que é que estava escrito ali, eram receitas de saúde. Eram só receitas médicas, não era falando sobre a rotina, era um livro médico, né, no Antigo Egito, de 1.500 a.C. E esse papiro ainda existe, né, ele está num museu na Europa, e esse aí é o papiro mesmo, essa aí é a foto dele. Então, ele está lá e a gente vai ver e confirmar, né, o uso dessas plantas medicinais há milhares de anos. A gente segue falando do Egito por conta dos embalsamentos, né? A mirra que a gente usa hoje, o olíbano, o nardo e a canela eram algumas das plantas que eram utilizadas para embalsamar as múmias, né? Para aquele
corpo não se decompor, né? E a gente fala mesmo hoje, né, que o óleo de olíbano é um óleo mumificante, né? Que é um óleo de rejuvenescimento de pele, exatamente porque ele não deixa o estrago do tempo, né, no corpo. E eu achei impressionante essa informação de que quando a tumba de Tutankhamon foi encontrada em 1922, ainda tinham os vasos onde eles colocavam as plantas no entorno daquele corpo, né? Porque além dele ser embalsamado, né, além de passar no corpo, eles preparavam o ambiente. Então, eles colocavam na região onde ia ficar o corpo alguns vasos com mais plantas. E quando os arqueólogos entraram, eles relataram que ainda tinha algum aroma, imagina, de 1323 a.C., que foi o ano que Tutankhamon morreu, para 1922, quando foi a tumba encontrada. Então, é aquele espaço hermeticamente fechado, né? Completamente controlado que eles fizeram, teve condição de manter o aroma da planta até o século XX. Então, isso é impressionante. Aí, um pouco mais para frente, na Grécia, né, em 430, a cidade de Atenas foi assolada por uma peste, né, uma epidemia. E na época, Hipócrates, né, que é o pai da medicina moderna, ele teve a ideia de associar ramos de lavanda e ramos de alecrim nos centros da cidade, em pontos específicos. E essas plantas, elas eram queimadas e faziam uma fumaça. E esse tratamento que ele propôs resolveu a epidemia que eles estavam vivendo na época. E essa ideia foi passada para frente em outras cidades da região que também estavam sofrendo com a epidemia, e eles conseguiram controlar a doença, né, com lavanda e alecrim. Que também, hoje em dia, a gente tem o uso na nossa rotina, né? Eu, pelo menos, uso lavanda e alecrim todo dia. Então, imagine, 430 a.C., eles já tiveram essa, né? Hipócrates já teve essa iluminação de salvar, talvez, boa parte da comunidade com essas plantas medicinais. E aí chega o ano zero, né? Nascimento de Cristo, quando a gente sabe que ele recebeu, né? Que é bíblico, ele recebeu 3 grandes presentes dos reis magos, que é a resina do olíbano, a resina da mirra e o ouro, né? Tem na Bíblia que é ouro. Mas existe um questionamento hoje em dia que talvez não tenha sido ouro que Cristo tenha recebido, mas resinas de cúrcuma, que também é da cor dourada, né? E que até quando eu assisti essa aula, né, do curso que eu fiz, né, o professor falou assim, que como não, né, entregar a uma mulher parida, né, Maria, já recém-parido, 3 óleos que são altamente medicinais, né? Então, se a gente for bem racional, é muito mais interessante ganhar a cúrcuma do que o ouro naquele momento, né? Então, pode realmente ter sido. É só uma suposição, né? Claro, a gente nunca vai conseguir saber se isso é verdade ou não. Mas poderia ser, porque a cúrcuma também fazia parte de ser uma das plantas medicinais da região. Então, há uma hipótese que se Jesus tivesse nascido no Brasil, ele teria ganhado Copaíba. Exatamente. O ouro seria Copaíba. Exatamente. Então, seria muito mais plausível, né? A uma família com um recém-nascido e uma mulher recém-parida ganhar uma cúrcuma do que o ouro. Então, mas a gente vai ficar no questionamento. A simbologia aí, né? A simbologia, E aí, mais para frente já, né, na Europa, já agora nos nossos tempos, né, depois do nascimento de Cristo,
Na Roma, em 70 depois de Cristo, foi escrito o primeiro livro, né, de matérias médicas mesmo, já sendo publicado por os médicos da época, onde ele já comenta sobre a interação entre o corpo humano e a planta, né? Porque até então eram suposições, eram o hábito de usar aquela planta. Mas aí eles já começam a desenvolver um mínimo de entendimento científico, né, para o pensamento deles daquela época, entre essa relação, né, o corpo e as plantas. E esse livro, né, Matérias Médicas, que é o nome do livro, ele foi a principal fonte de estudo do século I até o século XVIII. Então, foi muito do que foi feito ao longo desses anos todos, esses séculos todos, estava baseado nesse livro, que usava plantas medicinais como tratamento, né? E em 75 depois de Cristo, também em Roma, eles criaram um outro livro, já tendo relações com as questões psicológicas, né? Então, não era mais físico, né? Eles já começavam a perceber que o uso de algumas plantas trazia alterações emocionais à pessoa que usava. Então, a observação deles sobre isso já deu condição de construir um livro que falava sobre esse assunto, né? Até hoje, tem muitas pessoas que questionam se os óleos essenciais funcionam para as questões psicológicas ou emocionais. Em 75 depois de Cristo, isso já era um livro, né? Então, é só para a gente pensar que isso é muito mais antigo, né, do que a gente mesmo imaginava de uso. E aqui nós, amantes dos óleos essenciais, temos que fazer uma reverência a esse cara, Avicena. Ele foi um persa, né, de 980 depois de Cristo. E ele era um cara extremamente inventor, muito inteligente, muito astuto para a época dele, né, muito sábio mesmo. E ele foi o que inventou a destilação a vapor. Então, a partir de agora, a gente pode dizer que existem óleos essenciais. Antes de Avicena, a gente só usava as plantas medicinais, de várias formas, sem perder também o valor científico, o valor terapêutico delas. Mas a partir de agora, né, 980 depois de Cristo, a gente tem o óleo essencial realmente sendo um produto, né? E ele conseguiu a primeira planta, né? O primeiro óleo essencial que foi extraído no mundo foi das rosas, né? Então, foi um divisor de águas ali. Foi um divisor de águas. Quase 1000 anos depois de Cristo, né? O Avicena teve essa invenção. Ali, quando você mostrou lá aquela imagem dos filtros de barro, vamos dizer assim, né? Sendo testados ali, porque eles tiveram aquela ideia, mas ainda estava um processo muito artesanal. Claro que nessa época ainda foi muito artesanal, né? Mas assim, a grande... Desculpa, Josi. A grande sacada é que a Pérsia, ela era produtora de vidro. Sim. Eles tinham muitos vasos de vidro, até hoje, né? Assim, os vasos de vidro persas são caríssimos, né? São produzidos até hoje. E aí ele conseguiu, com os vidros, extrair o óleo essencial. Sim. Porque não tem porosidade, né? Uhum. O vidro, ele não é poroso. E aí o antigo usava muito barro. Então não conseguia... Não tinha a tecnologia. Não, né? A absorção também é diferente, né? Exatamente. E aí agora, com ele, né? Quando ele começou a usar a tecnologia que ele já tinha, que era os vidros. Usou a palavra que eu ia falar. Eu falei, exatamente. Teve uma mudança de tecnologia ali. Uma mudança de tecnologia, Nessa época a gente pode falar que é uma mudança de tecnologia. Com certeza. Foi um avanço para a extração dos óleos essenciais. Ali foi um marco mesmo para a extração dos óleos essenciais. E
de certa forma, talvez eles já soubessem que dentro da planta existia alguma substância, né? De alguma maneira, eles já tinham essa ideia, mas não tinha como extrair essa substância. E aí, a partir desse momento que isso começou a dar certo, né? E aí, as rosinhas foram as primeiras a nos presentear com os olhos dela. Nessa época, né, já existia óleos essenciais, mas ele não era difundido, né? A gente não tinha internet para difundir rapidamente as informações. Então, 200 anos depois de já inventados os óleos essenciais, já produzidos os óleos essenciais, apesar disso, né, já existia uma freira na Alemanha que ela cultivava e conseguia destilar o próprio óleo para ela, né, de lavanda. Então, olha como às vezes a gente pensa que a informação ela não vai passar adiante. Mas 200 anos quilômetros de distância e ela conseguia fazer a mesma coisa, né? Mas na época da peste negra não, os óleos essenciais não eram difundidos nesta região que foi assolada pela peste, né? Que foi a Europa toda e a Ásia, né? Toda a Europa e toda a Ásia teve contato, né, com a peste negra, que era uma doença transmitida por ratos e formavam umas pústulas que elas eram extremamente infectadas e extremamente infecciosas. Então, a passagem disso, né, a transmissão disso era muito rápida. E aí, ao longo da loucura que estava acontecendo nessas regiões, né, muitas casas sendo saqueadas, porque as pessoas morriam, deixavam lá, e aí os ladrões entravam, e aí os médicos começaram a perceber que tinha um grupo de ladrões específico, que é o que virou a lenda, né, dos ladrões de Marseilles, que eles entravam nas casas com as pessoas lá, muitas vezes já mortas até, e com a doença ali, né, rolando a peste ali, e eles não se contaminavam. Porque eles tinham um segredo, que eles se protegiam de alguma maneira e conseguiam entrar nas casas. E aí eles foram presos e tiveram que dizer qual era o segredo, né? Então eles usavam uma máscara onde colocavam vinagre, canela, cravo, alecrim e a casca de algumas frutas. De alguma maneira aquilo protegia eles da peste, né? Supõe-se que melhorava a imunidade deles. E quando eles entravam em contato com a peste, não era o suficiente, a imunidade deles estava boa o suficiente para não matar, né? Não desenvolver a doença. Depois, os médicos começaram a usar essa roupa aí, né? Com esse bico de pássaro, onde dentro desse bico eles colocavam essas mesmas substâncias, nessas mesmas plantas, para poder se proteger e conseguir dar os atendimentos aos doentes. E aí, mais uma vez, né, onde a gente foi salvo pelas plantas medicinais, né? Então, chegamos a gente pode falar que é o blend dos 4 ladrões, né? A astúcia dos caras, né? Porque usaram as coisas para poder conseguir roubar. Então, chegamos na Idade Moderna, né? Então, a partir do século XIX, a indústria da perfumaria torna mais interessante o uso de substâncias artificiais do que os óleos essenciais, porque desde sempre os óleos essenciais têm um valor agregado muito maior, né? Então, eles começaram a sintetizar, ao invés de usar o óleo essencial, que tem efeitos terapêuticos, né, que hoje a gente conhece, que tem também o aroma, era mais barato se eles produzissem a substância e conseguissem popularizar o perfume, né? E no século XX já foi o grande boom da medicina alopática, né? Indústria é indústria, né? Dinheiro é dinheiro,
os Rockefeller, né, a família Rockefeller americana, riquíssima, famosíssima, eles inventaram as cápsulas, que hoje são a forma mais fácil de você ingerir alguma medicação, né? Na época existia os comprimidos, mas as cápsulas não. E os comprimidos, eles não tinham a tecnologia que a gente tem. Então, eles se desfaziam, eles não tinham tanta precisão. E aí, com a invenção da cápsula, difundir a medicina alopática ficou de uma forma muito mais ampla. Porque botava na cápsula, a pessoa podia viajar com a sua medicação, né? Podia ter um transporte muito mais tranquilo, ter uma durabilidade muito maior. Então, eles conseguiram popularizar a medicina alopática a partir daí. E é uma questão mercadológica também, né? A medicina passou a ter um peso muito mais numa medicina farmacêutica do que uma medicina natural, né? E muitas vezes até a medicina natural passou a ser descreditada, né? Porque, claro que uma substância de um analgésico, às vezes, tem um efeito muito mais rápido do que se você colocar um óleo essencial que tem que esperar uma relação maior com o seu corpo, né? O remédio, ele não respeita o corpo. O remédio, ele age, né? E muitas vezes o óleo essencial, não. Ele vai interagir com aquele organismo, né? Nós somos organismos vivos interagindo com organismos vivos. Então, existe um respeito maior, que isso não acontece no remédio, né? Se você tomar o remédio vai agir. Às vezes não da melhor forma, mas vai agir. E aí agora, a partir de 1910, a gente começa a ter um olhar sobre a ciência dentro dos óleos essenciais, né? Então, em 1910, o Prêmio Nobel de Química foi para um alemão, Otto, que eu não vou me arriscar a falar o nome, onde ele identificou os terpenos, né, nas plantas aromáticas. E a gente que estuda os óleos essenciais, a gente sabe que os terpenos são a base, né, a substância básica de todos os nossos óleos, né? Então, aqui eu coloquei uns 3, né? O limoneno, que tem nos limões, o linalol, que tem na lavanda, e o geraniol, que tem na palma rosa, no gerânio. Então, essas são as substâncias que estão na base, né, dos nossos óleos essenciais. Só que só em 1910 eles foram identificados, né? Então, até então, não tinha uma comprovação científica de que aquilo ali tinha uma substância terapêutica, né? Até então não é terapêutico. A gente só descobriu que tem essa substância. A interação disso terapeuticamente com o nosso organismo ainda vem, não é agora. Que é em 1930, né? A gente também tem que louvar a vida de Gattefossé, né? Que era um perfumista, né? Um farmacêutico francês, que ele vinha de uma família de perfumistas e eles já destilavam, né, a lavanda e outros óleos essenciais na fábrica deles. E tem a lenda, né? Ninguém sabe também se isso é verdade ou se é mentira, mas existe a lenda de Gattefossé, né? De René Maurice de Gattefossé, onde em 1930 ele sofre um acidente na fábrica da família, né? De perfume, um acidente de queimadura, né? Um dos vasos que ele tinha lá explode e ele queima o braço. E ele, de uma forma instintiva, ele pega o óleo destilado, né? O óleo de lavanda que estava destilado ali e aplica na região da queimadura. E foi uma queimadura de grande extensão, uma queimadura feia, né? E ele observou que a regeneração do tecido e a recuperação da queimadura foi muito rápida e muito mais tranquila
E ele ficou com a pulga que se aquilo tinha sido causado, né? Aquela recuperação tão boa se tinha sido causada pelo produto que ele usou, que foi a lavanda. E aí ele começou toda a pesquisa científica, a gente começa com uma pergunta, né? Então ele começou a se questionar se aquela planta tinha alguma substância que tinha um efeito terapêutico. E que naquele caso, o efeito terapêutico tinha sido melhorar a condição da pele pós-queimadura. Né? Então ele passou anos pesquisando sobre isso. E em 37, né, 7 anos depois, ele publicou o livro Aromaterapia. Ele desenvolveu a palavra, né, o termo aromaterapia, porque ainda não existia. E ele escreveu o livro, né, Aromaterapia, óleos essenciais e hormônios vegetais. Ele não tinha ainda um entendimento do que era aquele produto, nem aqueles efeitos. Mas quando a gente pensa em hormônio na área de saúde, é porque é uma substância que interage muito com o seu corpo. Né? Então, a gente precisa de hormônio e a gente tem os nossos hormônios. Então, ele pensou o quê? Deve ser também algum tipo de hormônio vegetal. Né? A planta também deve ter. Como a gente tem hormônio, a planta também deve ter, né? Então, eles achavam que eram óleos essenciais e hormônios vegetais que tinham essa interação direta com o nosso corpo. Aí, Camila, tem gente que fala que o René Maurício Gattefossé, tem gente que fala que ele não sabia que o balde tinha que ele achava que era um balde só de água, né? De água, exatamente. E aí ele buscava alívio para a queimadura exatamente, dele. Ele já era químico, ele já era claro. perfumista, a família também. Então, assim, a gente não sabe, né, até onde tem o romantismo da história ou se ele realmente, se ele já sabia que poderia usar um efeito calmante. Então, por isso que hoje em dia ainda é uma lenda, né? É uma lenda, exatamente. A gente não sabe nem se essa história é verdadeira. Mas o fato é que aconteceram os fatos. Sim, né? Sim. E essa lenda né, diz a história que fez com que, a partir daí, realmente fosse mais estudados os efeitos calmantes da lavanda. Isso, exatamente. Por esse acidente, né? Acidente. E o livro dele, que ele publicou, né, 7 anos depois, só são de relatos terapêuticos. Né? Então, ele não fala de outras coisas, a não ser fatos que ele foi observando, com o uso já, né, dos óleos essenciais. Mas até então, o uso dos óleos essenciais, eles eram domésticos, vamos dizer assim. Né? As pessoas usavam, mas não tinha uma atuação na área de saúde propriamente dita. Sim, era muito mais voltada à área estética, né? Estética, perfumes. E aí vem Jean Valnet, né? Que ele vai, quando ele vai ser destinado, ele é um médico, né? Quando ele vai ser destinado para a guerra, Segunda Guerra Mundial, ele leva uma maletinha cheia de óleos essenciais e trata, né, vários soldados feridos com os óleos. E aí, isso na década de 40, né? E ao longo desses 20 anos, ele estudando muito e fazendo muita ciência já com os óleos essenciais, né? Muita prática médica com os óleos essenciais, ele publicou, né, o primeiro livro que tem a base como os óleos essenciais e foi escrito por um médico. Não é à toa aí que a França é o berço, né? Exatamente, da escola francesa, né? Essa nova etapa da aromaterapia. Onde ela deixa de ser o uso cosmético apenas, né? Ou perfumista, que é a escola inglesa, e passa a ter um peso muito maior em relação à saúde, né? Que é a escola francesa. E tem a Marguerite Maury, né? Que em 64, ela criou uma técnica, ela é uma austríaca, e criou uma técnica onde ela personalizava as massagens dos clientes dela com o uso de óleos essenciais.
Mas a ideia dela eram massagens estéticas, não era massagem terapêutica ou de saúde, né? Ela usava isso baseado nas personalidades das pessoas, mas era buscando questões estéticas, né? Então, e esse livro, ele foi amplamente difundido na Inglaterra. E aí foi a base da escola inglesa. A grande questão é que a língua inglesa, ela é a língua da ciência, né? Então, o difundir um livro em inglês era muito mais fácil do que difundir um livro francês, né? Então, os livros de Valnet, eles ficaram mais restritos ao mundo, e aí o mundo inteiro conheceu muito mais a aromaterapia francesa, ou inglesa, né? Que é a base cosmética, perfumista, do que a aromaterapia médica, né? Que que o Valnet desenvolvia. Mas aí a Margarete Maury, né? Ela foi impactada pelos estudos do Jean Valnet, e o Jean Valnet também teve referências no René Maurice Gattefossé. Então, Sim, a partir dali, um já foi tomando o estudo do outro como embasamento. Já teve uma relação ali de registros e um já estudava sobre o trabalho do outro e as publicações. E as publicações. Então, a escrita ali já era base de estudo. Mas faz muito sentido quando você fala, porque até hoje a língua inglesa ainda é mais dominante. Com certeza. Então, existe ainda hoje, né, na área de saúde, a gente vê isso, na prática, né? As pesquisas que são desenvolvidas por países de língua inglesa, elas são muito mais difundidas do que as pesquisas produzidas em outras línguas. E quando a gente, por exemplo, se eu for desenvolver uma pesquisa sobre qualquer assunto, para eu ter uma publicação em qualquer revista, eu tenho que traduzir esse meu artigo para uma língua inglesa, né? Então, se hoje ainda é assim, né? Se eu estou com o meu artigo em português, eu não consigo atingir nenhuma revista no mundo, imagina na década de 60, época, né? Então, são os nichos, né? Da ciência mesmo. A ciência tem isso. E aí, na década de 60, ou de 80, né? Que vem, né? Robert Tisserand, que é o maior propagador da aromaterapia, né, inglesa no mundo, né? Ele ainda é vivo, né? E ele conseguiu atingir de uma forma muito mais ampla, o livro dele, né? Conseguiu difundir de uma forma muito mais ampla a arte da aromaterapia. E ele também é o livro base de uso seguro, né, dos óleos essenciais, é dele. Né? É dele que a gente tira as referências de diluição para aplicar hoje. Ainda é baseado na obra dele, do Robert Tisserand. Ele é hoje um aromaterapeuta renomado mundialmente. Então, aquela tabela de diluições que a gente adota é retirado do livro do Robert Tisserand. Sempre tem embaixo, assim, né? Sim. Fonte, Tisserand, é esse cara. Guarda esse nome. Guarda esse nome. E quando tiver qualquer dúvida em relação a isso, se você, às vezes, colocando no Google com o nome dele, sai a informação. Às vezes. E ainda na década de 80, né, na França, o médico Pierre Franchomet e seus discípulos difundiram os óleos essenciais, começaram a difundir os óleos essenciais cientificamente. Então, agora é que começa a ter pesquisas olhando os óleos essenciais como uma substância que vai fazer bem, né, para o nosso organismo. E aí a gente cai antes de eu falar sobre essa parte da saúde mesmo, a gente cai numa questão que às vezes impede o crescimento da ciência dentro dos óleos essenciais, né? Que é a própria indústria farmacêutica.
porque não é interessante para a indústria farmacêutica que a gente seja protagonista da nossa saúde, né? A gente é muito mais interessante mercadologicamente, é muito mais interessante a nível de grana mesmo, financeiro, que a gente sempre dependa de um analgésico para as coisas mais simples, né? Que a gente sempre precise de um relaxante muscular para uma dor muscular, né? E aí pensando desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. A gente não questiona a, a importância da medicação e a importância da boa indicação dos remédios, né? Mas a gente precisa questionar a necessidade de tanta medicação. Eu particularmente, sou muito pouco alopática. Na minha vida, eu não uso medicação quase nunca. E eu me choco sempre que eu vou atender os meus pacientes, porque faz parte da minha pergunta, da minha avaliação, perguntar quais medicações que você usa. E é impressionante, a partir de uma certa idade, assim, e não é idades longas, viu, gente? É tipo 60 anos, a pessoa usa em média 8 medicações. Eu tenho uma paciente de 75 que usa 16 remédios diariamente. E hoje, quando eu atendo ela, a sensação que eu tenho é que ela está intoxicada. Uma das queixas que ela tem, no meu pensamento, é: gente, isso é intoxicação. O organismo dela não aguenta mais. Mas é a medicina alopática, né? Que a gente só vai acrescentando uma coisa extra. Aparece um sintoma, acrescenta uma medicação. Apresenta um sintoma, acrescenta uma outra medicação. Só que todas as medicações, a gente não é desconhecido que elas têm efeitos adversos, reações adversas, efeitos colaterais, né? Tá tudo ali, tá na bula. A gente não precisa ir muito longe. É só ler o que está dentro do próprio remédio e a gente vai saber o que é que ela faz de bom e o que ela faz de não tão bom. E ainda existe o que a gente sabe, né? Quando a gente vai estudar uma medicação, que existem as interações entre as medicações. Avalia um organismo que toma todos os dias 16 comprimidos, qual a interação que essas 16 substâncias geram nesse organismo. Mas a indústria quer isso, né? Que ela fique dependente desses 16 comprimidos diariamente. Então, tira da nossa mão esse protagonismo. Essa paciente, esses dias, me estava com uma tosse. Aí foi no otorrino. E o otorrino pediu para ela beber água, porque ela estava com tosse. Ela ficou indignada, porque ela queria algum xarope. Ela queria o 17º, né? 17ª medicação. Então, é uma paciente, inclusive, extremamente resistente a qualquer coisa natural. Ela tem 75 anos. E eu fico me questionando muito isso, às vezes, quando eu vejo essas pessoas com mais de 70 anos. Porque elas vieram de uma vida onde a medicação era o chá, né? Minha mãe, que tem 70, nasceu na roça. Minha avó criava os filhos com chá. Só que, ao longo dessa vida deles, foi mudando o pensamento. E às vezes a gente se questiona: hoje, um idoso de 70 anos é mais saudável do que um idoso de 70 anos atrás? Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque hoje a gente vê quantas outras milhares de doenças a gente desenvolveu ao longo desses anos todos, né? Quando a gente estava estudando, né, a gente conversou sobre isso, né, Josi? Porque hoje a gente é mais saudável ou a gente é menos saudável? A nossa sociedade trilhou um rumo onde a gente tem mais qualidade de vida, a gente tem mais conforto. Mas mais qualidade de vida, a gente se questiona. A nossa pergunta é: a humanidade hoje está mais saudável agora ou antes? Né? Eu vejo que, assim, hoje nós temos mais escolhas, nós temos acesso a coisas, né, que talvez no passado fossem mais difíceis.
mas, em compensação, o estilo de vida que hoje as pessoas têm, normalmente é um estilo de vida mais corrido, mas ao mesmo tempo, mais corrido para o trabalho, talvez, né? Mas a gente é mais sedentário, o trabalho muitas vezes nos obriga, né, a ficar mais sentado, a usar mais computador, mas, né, o trabalho era completamente diferente no passado, as pessoas plantavam, as pessoas caminhavam mais, não tinha carro assim tão acessível. Então, assim, a vida era menos sedentária. E hoje a gente, né, coloca o corpo em movimento em alguns momentos, quando você está na ginástica, na academia, mas a sua vida ela é mais parada nesse sentido da gente trabalhar no escritório, né, de ter ali mais tempo em frente às telas, não só o computador, mas televisão e telefone. Então, hoje a gente tem alimentos mais industrializados pela pressa de comer, às vezes a opção fazemos uma opção, às vezes, né, não a mais natural, não a mais saudável, mas em compensação, é lógico que tem muita gente buscando esse resgate, muita gente pensando em, opa, né, vou dar uma parada aqui, vou buscar, sim, lavar minhas folhas, vou comprar menos produto industrializado, vou, sim, correr atrás de usar menos medicamento e terapias mais saudáveis para o meu corpo, para a minha família. Então, ao mesmo tempo, a gente tem percebido uma necessidade das pessoas buscarem esse resgate mesmo das plantas, inclusive de jardinagem, de plantar. Eu tenho, né, a gente tem visto esse prazer, inclusive, com as crianças, tenho incentivado isso aqui na minha casa também. A gente mora em apartamento e a semana a gente fez assim vários plantios assim em vasinhos de plantinhas medicinais, de hortaliças mesmo, para, né, culinária também. Uhum. Então, assim, incentivar isso nas crianças, porque essas novas gerações também, elas precisam ter esse olhar mais atento ao que é natural, ao que é mais saudável. E a nossa geração já sente isso, né? Porque nós passamos aí uma mudança do que era o ideal, do que era funcional, aí veio uma mudança de indústria, de tecnologia, que a gente não pode desprezar, porque muitos avanços a gente teve, muitas vidas foram salvas pela medicina alopática, pelos avanços da tecnologia e da ciência, né? As vacinas estão aí para nos ajudar, nos salvar também, muitos medicamentos, mas o que a gente se pergunta é se esse excesso de medicação que a gente tem visto e que as pessoas estão se sentindo intoxicadas muitas vezes, se isso pode ser mudado, se a gente consegue voltar atrás, e hoje a gente tem os óleos essenciais, ninguém precisa sair carregando 5 quilos de tomilho na bolsa, né? 2 pau de canela. 2 quilos de canela, 3 quilos de gengibre e ramos de lavanda na bolsa para ir para lugar nenhum. A gente já tem os frasquinhos aí dos óleos essenciais à nossa disposição, e é um convite mesmo a essa reflexão, a essa mudança de estilo de vida. Vou passar. E aí a gente vem, né, falando sobre a história da doTERRA, né? Sim, a doTERRA, no Brasil, ela já está há 3 anos, mas a sede dela é em Utah, nos Estados Unidos. Hoje a doTERRA está em mais de 50 países. E a nossa história, aí a gente colocou aí que não tem uma data, porque cada um vai fazer a sua história com os óleos essenciais a partir daquela experiência inicial. Então, a minha foi há 2 anos e meio atrás. A da Camila, quando foi, Camila, que você começou a fazer os usos? 3 anos, 2018. 2018? Não da doTERRA, né? Sim. Eu comecei a usar óleos essenciais de outras marcas
em 2018, quando eu comecei a estudar aromaterapia. E aí, em 2019, eu me cadastrei. Camila já estudava antes de usar a Doterra, que a Doterra ainda não tinha chegado no Brasil, ela já tinha interesse pelo assunto. Eu tenho interesse de óleos essenciais desde que eu tinha 13 anos. Só que a vida há 30 anos atrás era diferente, né? Sim. Então a gente não tinha, assim, aqui em Salvador só tinha um lugar que vendia óleos e era muito difícil de achar. Você chegava lá, não tinha chegado, estava sem fornecer. Então eu tinha livros. Eu, criança, eu tinha livros sobre óleos essenciais. Olha só. E aí, só que depois a gente esquece, né? Entra outras profissões na vida. Mas hoje eu falo assim, que se eu não precisasse, talvez eu tivesse estudado aromaterapia mais cedo, se não fosse buscar uma profissão da área de saúde mesmo, né? Assim, regulamentada, com Sim. E é interessante, Camila, você, formação. profissional da saúde, hoje temos muitos profissionais de saúde interessados nos estudos da aromaterapia e Sim, aplicando. Hoje você aplicando, aromaterapia no aplicando, seu trabalho como sim, fisioterapeuta e aromaterapeuta. A claro, Camila também se formou em aromaterapeuta clínica, então ela usa no seu dia a dia, nas consultas e no tratamento clínico da fora. fisioterapia, E fisioterapia. fora também, assim, o que hoje eu tenho, o que eu uso no consultório, porque, assim, a fisioterapia, a minha área da fisioterapia que eu trabalho muito com paciente com dor crônica. Só que o paciente com dor crônica, a questão principal dele não é o corpo, é o emocional. Então, eu como físio, dentro da sessão que ele vem para mim, eu consigo sanar a dor física, né? Ou sanar conversa, né? Eu consigo melhorar a dor física. Mas Amenizar. o problema emocional, às vezes a maioria tá em terapia, estão com profissionais, psicólogos, mas os óleos essenciais, eles estão conseguindo dar um suporte nesse momento onde ele não sabe, onde ele vai para a vida dele. Porque a gente fala muito isso, né? Assim, o problema não é quando o paciente está no consultório. Porque no consultório ele está bem, o problema é quando ele sai, quando ele vai para a vida, porque a vida ele encara o problema, né? Então, às vezes, assim, eu sentia, eu trabalho com dor crônica há muitos anos, assim, eu sentia essa falta na fisioterapia, sabe? Tá, eu consegui entender que tinha, às vezes o paciente nem tem lesão, você olha, os exames estão tudo perfeito, não tem nada, mas aquela dor tá ali. Não sou eu que vou dizer que aquela dor não existe. A dor existe. Então, você vê que aí eu faço a minha parte, o que está na minha alçada enquanto fisioterapeuta, mas eu ficava me sentindo insuficiente porque a pessoa voltar na mesma semana seguinte ou 3 dias depois com a mesma queixa, porque a questão é emocional. Então, hoje, Assim com você o óleo consegue dar continuidade do lado de fora do consultório. completamente, E assim, agora mesmo que eu tenho atendido pacientes de Covid, né, o pós-Covid, é, o relato deles, quando eles todos estão com insônia, né, todos, dos mais variados motivos, mas a insônia é uma queixa frequente para um paciente que passa por um trauma de um tratamento de Covid. E quando eles me relatam de retorno, né, quando começam a usar o Serenity, né? E o retorno de que, nossa, assim, claro, às vezes não é imediato, porque aquele corpo tá cheio de traumas e de intoxicado também, porque todos eles ainda estão muito medicados. Então, quando eles chegam e falam assim, olha, no terceiro dia, nossa, consegui dormir 4 horas, já é uma benção, porque as pessoas ficam acordadas a noite toda. Então, você conseguir ofertar de alguma maneira um pouco mais de qualidade naquele organismo é uma benção. Porque o sono é o básico para um dia de saúde, né? Uma vida produtiva como um Uma vida todo. produtiva, exatamente, exatamente. E aí a nossa história pessoal também é transformada, porque na nossa, não, no nosso, não apenas no trabalho, né? No nosso trabalho também enquanto consultoras de bem-estar do Terra, a gente levar isso para as famílias, levar para
né, inúmeras situações do dia a dia, mas na nossa, né, na nossa vida pessoal, na nossa casa, a nossa história é transformada com o uso dos óleos essenciais. Falo por mim, né? Na minha casa, hoje a gente adotou o estilo de vida com os óleos essenciais, então a gente realmente leva uma nova realidade para o nosso dia a dia. E aqui a gente deixou essa pergunta, né? Para a gente se questionar mesmo, né? Assim, e se a medicina do passado, que a gente passou um pouquinho por ela nessa horinha, for a medicina do futuro, né? Então, o que que a gente pode aprender mais, olhando a natureza, aproximando nossa rotina a uma rotina mais saudável, né? Acrescentando hábitos mais saudáveis. Os óleos essenciais, eles vão ser uma chave dentro de várias, né? Dentro de uma penca de chaves que abre a nossa qualidade de vida. Os óleos essenciais, as plantas aromáticas, né? As plantas medicinais são uma chave, né? Mas é uma chave prática, né? Quando eu estava procurando essas fotos, eu falei, é como o Josi falou, né? Não precisa carregar 5 quilos de canela para poder ter o benefício da canela. Mas eu posso usar a essência principal daquela planta, né? A alma dela para me beneficiar e trazer saúde para o nosso dia a dia. Então, eu queria finalizar essa apresentação com essa pergunta, né? Que fique aí ecoando no nosso coração e que a gente passe isso para frente, né? E se o que a gente viveu, o que os nossos antepassados usavam, né, no passado, for realmente uma medicina que a gente pode usar hoje, né, e que a gente tem acesso a ela hoje. Então, eu queria agradecer a presença de todos e fechar com essa pergunta. Camila, muitíssimo obrigada. Que aula nós tivemos. Sempre à disposição, quando tem tempo. Você é muito didática na forma de explicar, então, assim, aprendemos muito com você hoje. Quero te agradecer de coração. E agora a gente vai esclarecer alguma dúvida ou, né, ver lá os comentários lá no chat. Agradecemos todos vocês que nos acompanharam aqui. A gente sabe que quando somos duas falantes aqui, eu e Camila, mas a gente quer agradecer a todos aí a paciência e E o meu vizinho começou a fazer uma obra agora. Então, tem obra aí. O som aqui. Mas, gente, o que é bom para a gente quer para os amigos, então vamos compartilhar essas informações, o que a gente aprendeu e levar para o máximo de pessoas que a gente conseguir. Deixa eu parar aqui a gravação.